Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam felizes. Aqui quem fala é o professor André. Eu peço que assim que você assistir esse canal, pessoal, que você assistir o meu canal e assistir esse vídeo, para que você deixe um like pra gente e se inscreva no canal também para dar uma força para todos nós, tá bom? Bem, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos corrigir a prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias do Enem, a prova aí do segundo dia, tá? No segundo dia do Enem do ano de 2023. Foi o Enem que acabou de passar, tá certo? Vamos ver o que as questões nos trouxeram, quais foram os assuntos, quais foram as pautas, né, dessas questões. Então vamos lá. Pessoal, a primeira questão é a questão 99 dessa prova, né? Desse caderno que eu corrigi com vocês. Bem, pessoal, essa é uma questão que ela fala sobre as vacinas de RNA, tá? Isso é uma coisa muito interessante, porque isso é tecnologia, né? Isso aqui, na verdade, é uma questão de biotecnologia. Eu queria vendo com o meu mouse, por isso está sendo esquisitinho assim. Me perdoem, mas é uma questão de biotech, né? É uma questão de biotecnologia aí, né? É uma questão de biotecnologia que trata sobre as vacinas de RNA mensageiro e fala de um assunto muito importante que é o SARS-CoV-2, fala da pandemia, né? E ele pergunta para nós que a imunização produzida por esse tipo de vacina é alcançada por meio da. Pessoal, essas vacinas funcionam da seguinte maneira: o RNA ele adentra uma célula humana, esse RNA vai ser lido por um ribossomo e vai produzir um pedaço de uma proteína viral. E é a partir dessa proteína viral produzida pela célula humana a partir do RNA que existia na vacina, que é o RNA mensageiro, é que o nosso organismo vai produzir anticorpos. Então ele vai produzir anticorpos contra uma proteína ou um pedaço de uma pequena porção de uma proteína viral. E a nossa célula vai liberar essa proteína na circulação. O sistema imunológico vai ler isso, vai ver isso e vai produzir anticorpos, tá? Por isso que essa vacina, como que a imunização, como que a produção de anticorpos é alcançada? Pela tradução do RNA mensageiro em proteína viral, né? Desencadeando a resposta antigênica. É assim, tá? As demais não estão corretas, tá, pessoal? Não estão corretas. Então, o RNA, recapitulando, o RNA, ele vai entrar na célula humana, o ribossomo da célula humana vai ler, vai produzir uma proteína viral, ou um peptídeo viral, que seja, né? E aí esse peptídeo vai se jogar na circulação, o sistema imune vai entender aquilo como um agressor, como uma proteína exógena, e vai produzir anticorpos, tá? Por isso que a alternativa agora é a alternativa C de cebola, tá? Bem, pessoal, essa é uma outra questão que fala de fertilização in vitro, né? Então, na fertilização in vitro, os espermatozoides, eles são adicionados aos gametas femininos retirados de uma mulher, quer dizer, o óvulo, né? Quer dizer, o espermatozoide encontra o óvulo fora do corpo da mulher, certo? E a fecundação desse óvulo é favorecida por ação de enzimas, tá? E aí, uma coisa que a questão traz, né? Em um procedimento realizado, observou-se que nenhum dos gametas femininos foi fertilizado. Isso quer dizer o quê? O espermatozoide não conseguiu entrar no óvulo, tá? E aí alguém cometeu um erro, né? E que havia sido adicionado equivocadamente, o que se adicionou? Se adicionou um coquetel de inibidores das enzimas do acrossomo no lugar dos nutrientes da cultura. Vamos tentar entender o que a pessoa fez. Pessoal, isso é uma questão de reprodução, tá? Essa é uma questão de reprodução. Pessoal, o que você tem que saber nessa questão, né? O que você precisa saber nessa questão de reprodução? Você precisa saber o que é o acrossomo. O acrossomo é a pontinha da cabeça do espermatozoide. E essa pontinha, que é um saquinho de enzimas aqui, o que essas enzimas do acrossomo faz? Elas têm a capacidade de fazer o quê?
na verdade. Ela tem a capacidade de romper com o óvulo, romper as paredes do óvulo para entrar. Então, o que aconteceu aqui é o seguinte: como a pessoa colocou um inibidor dessas enzimas, o que aconteceu aqui é que essas enzimas foram retiradas da jogada. E aí o espermatozoide perdeu a capacidade de penetrar no óvulo. Por isso que a alternativa correta é a alternativa D de dado, né? Dado para você acertar. Passagem do espermatozoide pela corona radiata e zona pelúcida. Na verdade, essas duas regiões aqui são membranas do próprio óvulo, né? São paredes do próprio óvulo. O espermatozoide não conseguindo atravessar a corona radiata e nem a zona pelúcida, ele perde a capacidade de fazer o quê? De adentrar o óvulo. Por isso que você tem uma falha aí na fecundação. Tudo bem? Então, a alternativa D de dado. Certo? Essa é a questão 100. Vamos ver a questão 104, pessoal. Então, vamos lá, falando um pouquinho aqui sobre uma espécie, né? Lesmas do mar, né? E aqui que ele fala sobre as lesmas do mar. Que elas têm uma capacidade, que é guardar parte da maquinaria das células das algas que consomem os cloroplastos e mantê-los funcionais dentro das próprias células. Pessoal, o que seria isso, na verdade? Então vamos lá. Aqui é uma questão que, de certa forma, tem muito a ver com botânica. E é uma questão que ela mistura botânica com zoologia, né? Isso é muito interessante, porque tem botânica no meio e também tem zoologia no meio, né? Tem zoo também aí, tem animalzinho, tem bichinho no meio, né? Então vamos lá, pessoal. Quando a lesma do mar, ela aproveita os cloroplastos, né? Ela aproveita os cloroplastos das algas que ela consome, o que ela tem capacidade de produzir? Pessoal, o que o cloroplasto faz? Ele, a partir da luz solar, a célula vegetal produz o quê? Muitas coisas, além de glicose. Glicose é um carboidrato. Então, por isso que a alternativa correta aqui é a alternativa B, de bolinha. Essa adaptação confere a esse organismo a capacidade de obter primariamente o quê? Carboidrato, pessoal. Carboidrato. Tá certo? Por isso que a alternativa correta é a alternativa B, de bola. Vamos aqui. Pessoal, uma questão que fala sobre leishmaniose visceral, né? Leishmaniose visceral, questão 105. Tá certo? Então, é uma questão que trata do programa de saúde, né? De saúde pública. Tem zoologia para o meio, mas é muito mais uma questão de saúde, né? Programa de saúde aí. Então, fala da leishmaniose visceral, uma zoonose causada por um protozoário do gênero Leishmania. Pessoal, não estou lendo a questão toda aqui, mas no dia do Enem você tem que ler a questão com muita atenção, tá? Então fala que a leishmaniose é causada pela leishmania. O cão é um hospedeiro, né? Que muitas vezes tem o sintoma da doença, né? E aí, logicamente, que toda uma região que tem alta incidência, que tem muitos casos, né? Você tem que monitorar a presença do protozoário nos cães, tá? Pessoal, ele pergunta qual é o material biológico que você tem que analisar do cachorro ou dos cães para poder diagnosticar leishmaniose visceral. Pessoal, isso aqui não é leishmaniose cutânea, tá? Toma cuidado. Não é urina, não é saliva, não é fezes. Certamente não é. Secreção ocular também não. Seria D de dado, pessoal. Seria o sangue, né? Porque como a leishmaniose visceral, ela não é um parasita de fezes, de intestino, né? Ou não está na boca do animal, ou não tem nada a ver com o sistema urinário. Você tem, apesar de às vezes o animal, em algumas doenças o animal ter conjuntivite, né? Mas o material biológico que você tem, na verdade, para analisar e melhor, seria o sangue, tá? O sangue seria melhor porque é uma leishmaniose visceral, tá nas vísceras, ela não é cutânea. Se fosse cutânea, você poderia, por exemplo, ou
Se você visse, por exemplo, uma lesão, você poderia fazer fazer um estudo patológico de uma biópsia, né? Mas aqui não é o caso, tá bom? E é visceral, não é cutâneo, certo? Então vamos lá, pessoal. Questão 107. Fala uma questão de menstruação. Então, de novo, é uma questão de reprodução, né, pessoal? Mais uma questão aí importante sobre reprodução, tá? Então vamos lá. Muitas mulheres sofrem desconforto com a menstruação. Menstruação é um processo que acontece praticamente no final do ciclo menstrual, né? As famosas alterações do humor estão faladas, né? Aí eles falam que, então a questão disso, acredita que as alterações do humor seja uma questão do neurotransmissor serotonina, né? Você tem uma queda na concentração da serotonina, e essa queda está relacionada à diminuição da produção dos hormônios ovarianos, estrógeno e progesterona. É verdade, né? É verdade. Pessoal, por que aqui nesse caso você tem uma diminuição da produção do estrógeno e da progesterona? Pessoal, o que acontece é o seguinte, quando você tem o pico de LH e você tem a ovulação, você tem a formação do corpo lúteo lá no ovário. E esse corpo lúteo, ele produz progesterona. A progesterona sobe. Só que no final do ciclo, o estrógeno caiu, já está caindo, né? Porque a mulher já ovulou. Aquele folículo não produz mais estrógeno. E a progesterona vai cair por quê? Porque você tem a lise, você tem a quebra desse corpo lúteo. Esse corpo lúteo, no final do ciclo, ele vai ser degradado. E no momento que ele é degradado, o que acontece? Ele para de produzir o hormônio progesterona. Por isso, a alternativa A de amor, regressão do corpo lúteo ovariano. Tá bom? Interessante, né? Vamos ver a questão 111, pessoal. Fala de uma questão de botânica, que é botânica mesmo. Botânica, aquela botânica purona mesmo, né? Botânica raiz, né? Uma questão que fala da fisiologia, uma questão de botânica aqui. Questão de botânica, tá? Fala do barbatimão, que é uma árvore medicinal, né? E a gente sabe que a casca tem o periderme e o floema. E aí ele fala que quando você extrai a casca do barbatimão, isso tem levado à morte muitos indivíduos, né? Agora, o que ele quer saber? Por que quando você retira a casca, você mata a árvore? Você mata porque você provoca uma interrupção. O que acontece, pessoal? Você tem interrupção do quê? Da nutrição das raízes. Porque o floema, por exemplo, ele, na verdade, ele leva a seiva elaborada, que é rica em glicose, para a raiz. Quando essa raiz ela não recebe essa glicose que vem pelo floema, você tem a morte do vegetal. Então, quando você retira a casca da árvore, você retira o floema. E aí o que acontece? Essa seiva elaborada que é produzida lá nas folhas, que tem glicose, ela não consegue chegar na raiz. A raiz morre e a árvore cai. Por isso que a alternativa correta é a alternativa E de elefante. Tá bom? E de elefante aí. Bem, pessoal, vamos ver a questão 113 agora, né? Substâncias genotóxicas, pessoal. Tá falando sobre ácido nucleico, tá falando de DNA aqui. É uma questão que trata do ácido nucleico, né? Então vamos lá. O ensaio de micronúcleos é um teste de avaliação de genotoxicidade. O que é genotoxicidade, pessoal? É a capacidade de uma substância causar danos ao DNA, por exemplo, né? Que associa a presença de micronúcleos. Então, esse teste de avaliação, ele analisa a presença de micronúcleos. O que são micronúcleos? São pequenos núcleos que aparecem próximo aos núcleos das células, com lesões genéticas. Então, esse teste analisa a presença de micronúcleo. A presença de micronúcleo indica uma certa genotoxicidade, quer dizer, alguma coisa lesionou aquela célula. Os micronúcleos são fragmentos de DNA encapsulados.
provenientes do fuso mitótico durante a divisão celular. Então, uma questão que trata de mitose também, pessoal. Então, uma questão aí bonita, né? Interessante, híbrida. Questões híbridas sempre causam terror aos alunos, né? Nós somos criados na égide da caixinha. Na égide da caixinha, né? Pessoal, na verdade, se o micronúcleo é um fragmento de DNA proveniente do fuso mitótico ele se liga a alguma coisa, pessoal. Sabe o que o fuso mitótico se liga? Ele se liga, o fuso mitótico é assim, né? O que acontece? Ele se liga ao cromossomo. Então, os micronúcleos se originam de onde? Dos cromossomos, pessoal, né? Os cromossomos são feitos de DNA, tá certo? Por isso que a alternativa agora é a alternativa E de elefante, tá certo? Questão 120, pessoal, questão 120. A questão 120 é uma questão, digamos assim, sobre aconselhamento genético. O que é aconselhamento genético? É quando um casal quer saber o risco dele ter uma criança doente. E aí você fala de síndrome de Down, ele explica aqui que é uma trissomia do cromossomo 21, né? E fala várias coisas aqui. As mulheres com a síndrome de Down sejam estéreis, em geral, né? Mas uma mulher no interior de São Paulo em 2008 deu à luz a uma menina sem síndrome de Down. Quer dizer, uma mulher com a síndrome, uma mulher com Down, deu à luz a uma criança sem Down, né? Pessoal, quando você fala de síndrome de Down, vamos ver. Tá, então um casal jovem, ó, ambos têm síndrome de Down. Então isso aqui, pessoal, trata de síndromes cromossômicas, né? Isso aqui é uma questão sobre síndromes cromossômicas. A mais famosa delas é o Down. Síndromes cromossômicas aqui, né? A principal delas é o Down, das síndromes cromossômicas aí, tá? Bem, pessoal, como ambos têm a síndrome de Down, isso quer dizer que ambos, né, são trissômicos. Então, como ambos têm trissomia, na verdade, como podem ser os gametas? Eles podem produzir gametas normais. E que é um gameta normal, né? O gameta normal é onde o espermatozoide ou óvulo tem um cromossomo X só. Um cromossomo X, desculpa. Um cromossomo no par 21. Ou então, você pode ser que um dos casais, né? Como ele é o zigoto, né? O zigoto pode ser normal, quer dizer, ele pode ter 2 cromossomos X. Ele pode ter 3 cromossomos X, porque pode ser que, sei lá, por exemplo, o óvulo da mãe pode ser normal, né? Mas o espermatozoide do pai não foi. Em vez de dar um cromossomo X só, desculpa, um cromossomo no par 21, ele forneceu 2, né? Aí a criança tem 3, aqui no caso, né? Aqui no caso, eu vou até colocar facilitar. Então, isso aqui é do pai, por exemplo, pode ser do pai, pode ser da mãe, né? Aí são gametas normais, para dar os cromossomos aí no par 21. Aqui pode ser que esse cromossomo seja o do pai, né? E esse daqui seja o da mãe, por exemplo. Então, da mãe veio com defeito, tá? Então, mas poderia ser o do pai também. Agora, o último caso é um tetrassômico, né? Quer dizer, o espermatozoide do pai veio com defeito e o da mãe veio com defeito também. Acabaram, em vez de eles doarem, o óvulo doar um cromossomo no par 21 e o espermatozoide doar um cromossomo do par 21, eles doaram 2. E aí você tem aqui 4. Por isso que a alternativa correta é a alternativa E de elefantinho. Tudo bem, pessoal? Então, uma questão. Então, essa questão, né? Pode ser 2 gametas normais, cada um traz um cromossomo do par 21. Pode ser um gameta normal com 2 cromossomos do par 21 e um gameta normal com um apenas. E pode ser 2 gametas anormais, 2
cromossomos do par 21 e 2 cromossomos do par 21, dando um zigoto com 4, tá bom? Bem, pessoal, a questão 122 é uma questão que trata, na verdade, da respiração celular. Ou seja, é uma questão, né, uma questão aí, é uma questão super de bioquímica, né? Uma questão de respiração celular, uma questão de bioquímica. Questão de bioquímica purona aí. Pessoal, o que está dizendo aqui é o seguinte, ele fala do cianeto, pessoal. E ele fala que o cianeto bloqueia a cadeia respiratória. Quer dizer, você vai ler, ele dá toda uma explicação, né? E ele fala uma coisa muito importante aqui. Você vai ler a questão com atenção, é óbvio, na prova. Mas ele fala uma coisa assim: o oxigênio atua como aceptor final de elétrons formando água. Formando água. Aqui, ó, ele está mostrando esse pedaço da reação, né? O oxigênio atua como aceptor final desses elétrons formando água. E o cianeto, na verdade, o que ele faz? Ele acaba impedindo, né? O cianeto, na verdade, pessoal, o que ele faz? Ele se liga ao sítio de ferro mais 3, impedindo a sua conversão em ferro 2. Então, o cianeto ele vai bloquear essa parte da reação. Essa parte da reação aí foi bloqueada. Então, na verdade, né? O que vai acontecer? O que ele vai aumentar? O bloqueio aumenta a concentração celular do quê? Pessoal, de ATP não é, porque você não produz mais ATP aqui. Né? Você não preenche a cadeia respiratória, não termina, não tem como produzir ATP. A água também não está sendo formada. Dióxido de carbono também sendo produzido aqui, pessoal. Né? Isso aqui vai ser eliminado. Muito cuidado com essa questão. Isso aqui vai sair, né? Isso aqui vai sair para os pulmões. Lá para os pulmões, tá? Então, também não é. Citocromo C oxidase, não. A citocromo C oxidase é uma enzima, ela vai continuar aqui. O que você vai aumentar vai ser esse reagente aqui, esse produto, né? Desculpa, o NADH. Que o NADH vai ficar sendo produzido, ele vai ficar dentro da célula, que ele não sai da célula, vai ficar se acumulando. Mas o gás carbônico também não vai ser produzido, professor? Vai. Mas ele vai ser eliminado pelos pulmões. Ele não vai ficar na célula. Percebeu? Ele vai ficar dentro da célula NADH. Portanto, a alternativa C de cavalo é a alternativa correta aí. Tá vendo como é uma questão complexa, pessoal? Questão bem complexa, né? Bem, aqui está falando sobre uma questão de número de abelhas, né? Isso aqui é uma questão de ecologia, pessoal. A questão 123 aí. Diz que o número de abelhas está em declínio. Provavelmente sim, né? E por isso você está tendo um colapso de suas colmeias. Pessoal, uma boa ideia é você riscar, né? Você grifar coisas importantes numa questão. Leva um marca-texto, uma caneta, um lápis, enfim. Nos Estados Unidos, bombas de sementes de espécies vegetais nativas têm sido utilizadas para combater o desaparecimento desses insetos. O que elas são, essas bombinhas? Elas são pequenas bolinhas recheadas com sementes, adubo e argila. Quando arremessadas e ficam expostas ao sol e à chuva, germinam até mesmo em solo pouco fértil. Pessoal, então o que eles fazem? Eles pegam uma semente, colocam lá, isso é muito fácil de fazer, um adubo e uma argila e joga isso, vai espalhando isso para produzir árvores nativas. Agora, como que isso ajuda a preservar as abelhas? Pessoal, reduz a predação? Não. Reduz o uso de pesticida? Não. Isso aqui é medida governamental que vai fazer, né? Nem isso aqui, nem isso aqui. Reduz a competição delas? Não. Aumenta os locais de reprodução? Também não. O que a árvore fornece? Fornece o néctar das flores. Então, o que vai fazer? Vai aumentar a oferta de alimento. Alternativa D de dado. Questão atual, hein? Muito interessante. Bem, a questão, na verdade, número 124, é uma questão que fala sobre
fala de palidez dos seus filhos. É uma questão que fala de saúde, uma questão que deve estar falando de anemia, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Você vai ler com atenção, a gente vai ver aqui um pouco mais rapidamente, né? Então vamos lá. Os mais antigos cozinhavam feijão na panela de ferro a fim de acabar com a palidez dos filhos. Palidez no caso de anemia, né? O ferro. Alguns colocavam prego enferrujado, né, para liberar o ferro contido nele. Verdade, pessoal. O pessoal antigamente pegava o prego enferrujado e colocava no feijão para poder ferver, para liberar o ferro no feijão. Para que a pessoa absorvesse o ferro. Pessoal, a estratégia de você cozinhar o tal do prego enferrujado no feijão, esperamos que o prego estivesse limpo, né? O objetivo disso, pessoal, é prevenir anemia, né? Porque quando você fala de criança pálida, né? A palidez tem a ver com anemia. Então, o objetivo era prevenir a anemia. Tratar diarreia é medicamento, antibiótico, vermífugo. Evitar verminose é profilaxia e vermífugo. Raquitismo é vitamina D, né, pessoal? E febre amarela é uma doença de mosquito. Então você tem que saber todas essas doenças, né? Para saber que aqui no caso é prevenir a anemia, tá bom? Pois a alternativa correta é a alternativa B de bola. A questão 127, pessoal, fala um pouquinho, é uma questão de zoologia, né? Uma questão de zoologia pura sobre as aves, né? Diz que as aves apresentam dois músculos, o vermelho e o branco. A ave migratória tem músculo vermelho, porque ela precisa de mais energia para voar e ampla rede de vasos sanguíneos. Pessoal, se o músculo vermelho é de ave que voa bastante, que gasta muita energia, e ele tem muito vaso sanguíneo, isso quer dizer o quê? Que é para executar manobras? Não. Isso é uma coisa que a ave faz com o seu manejo do seu corpo, né? Manutenção da aerodinâmica, não. Isso é a quilha, né? O tórax em quilha. Deslocamento a grandes velocidades, não. Tem ave que não se desloca com grande velocidade. Capacidade de voo em grandes altitudes, não. As aves não voam em grandes altitudes na maior parte delas, né? O que quer dizer o seguinte, quando você tem um músculo vermelho com muito vaso, quer dizer que esse vaso, esse músculo é fundamental por quê? Porque ele favorece o metabolismo corpóreo elevado. O que é metabolismo? Alternativa B de bola. O que é o metabolismo, pessoal? São aquelas reações que geram energia e viabilizam a vida. Essas aves vão gastar muita energia, então elas têm um metabolismo muito elevado, porque o gasto energético é elevado. O músculo vermelho tem muito sangue, sangue leva o que? Oxigênio e glicose. Tá bom? Pois a alternativa B de bola é a correta aí. A questão 131 fala sobre biorremediação. O que esse negócio faz? São tratamentos que usam organismos para reduzir a quantidade de substâncias tóxicas no ambiente ou degradá-las de substâncias não tóxicas ou de menor toxicidade. É uma questão de ecologia, pessoal. Então, o que é biorremediação? Você cria um organismo que degrada substâncias tóxicas do ambiente. Ou degrada totalmente, ou degrada substâncias não tóxicas ou de menor toxicidade. Aí fala do aguapé. O aguapé ele é utilizado para biorremediação em ambientes contaminados por metais tóxicos. Esses metais tóxicos podem ser o mercúrio, por exemplo, né? E esses metais eles vão parar dentro do corpo do vegetal. Talvez metal tóxico não seja metal pesado, né? Precisamos rever isso. Mas de qualquer forma, o aguapé ele pega esse metal tóxico e joga dentro do corpo dele. Pessoal, isso só vai fazer sentido, né? Se o aguapé, o que vai acontecer é o seguinte, ele vai digerir? Não. Ele vai eliminar pelos estômatos. Os estômatos não servem para isso. Estômato abre e fecha para fazer fotossíntese na folha, né? Vegetal não tem glândula, né, pessoal? E também não vai usar esse negócio como fonte energética. O que o aguapé vai fazer é acumular esses metais tóxicos nos tecidos.
E aí, você fala assim, professor, mas se ele morrer, esse aguapé, ele vai voltar o metal para o ambiente, vai. Então é por isso que esse aguapé precisa estar sempre sendo retirado. Retirado e estar no destino adequado a ele. Então a alternativa correta é a alternativa B de bola. E a nossa última questão aqui, pessoal, é a última mesmo, né? Fala do ciclo do nitrogênio. Isso aqui é uma questão de ecologia, né? É uma questão que trata muito de ecologia, trata de botânica, de certa forma, também, né? A gente sabe que as leguminosas têm a capacidade de sintetizar, de fixar nitrogênio ambiental na raiz, enfim. O ciclo do nitrogênio é composto por várias etapas, como uma figura, sendo cada uma desempenhada por um grupo específico de micro-organismos. Então vamos lá, pessoal. Então você tem o gás nitrogênio da atmosfera, aí você tem detritos aqui, aí você tem alguns micro-organismos, né? Que vai transformar isso em amônia, nitrito, nitrato, e o nitrato volta para a atmosfera. Isso aqui é a atmosfera, né? Isso aqui é a ATM. Isso aqui provavelmente que está aqui embaixo é o solo. A terra, né? Digamos assim. Isso aqui é o solo, tá? Aqui. Pessoal, se o grupo dos micro-organismos decompositores fosse exterminado, qual etapa não ocorreria? Pessoal, você tem um detrito que está sendo transformado em amônia. Aqui você teria os decompositores, que pegam esses detritos e transformam em amônia, né? Por isso que carcaça de animal cheira muito mal, né? Tem um odor fétido. Então você não teria, né? Não ocorreria a etapa 2, né? A etapa 2 não ocorreria, que está representada pela alternativa B de bolinha. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Essa prova realmente do Enem, ela foi uma prova bem interessante, tá? E aí nós tivemos uma noção mais ou menos dos assuntos que caem, tá? Então a leitura das alternativas é muito importante, né? Aliás, a leitura dos enunciados e das alternativas. Pessoal, eu peço mais uma vez que vocês assistam o vídeo, se inscrevam no canal e coloquem um like para dar uma força pra gente, tá bom? Um forte abraço para vocês, pessoal, e até mais. Tchau!